Olá, querido irmão, querida irmã, que a paz de Jesus esteja no seu coração e na sua vida. Aqui é João Cláudio da comunidade Missão Novo Caminho e estamos mais um dia com um minuto de bênção com a palavra. A liturgia desta sexta-feira nos apresenta o Evangelho de São João, capítulo 21, os versículos 15 a 19, que nos diz assim: Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se, porque lhe perguntou pela terceira vez: Amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais novo, cingias-te e andavas onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Por essas palavras, ele indicava o gênero de morte com que havia de glorificar a Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, queridos irmãos e queridas irmãs, vemos nesta passagem do Evangelho de São João o momento em que Jesus, mais uma vez, confirma a Pedro a eleição, a escolha que um dia Jesus tinha feito para ele. O próprio Evangelho de São João vai dizer que Pedro, ele tem a oportunidade de se encontrar com Jesus. Interessante que nos outros evangelhos vai usar esta narrativa, né? O momento em que Jesus ali faz um milagre, né? Da pesca milagrosa, né? Onde Pedro estava ali naquele dia. O evangelho vai dizer que naquela noite anterior, os apóstolos, inclusive Pedro que estava ali, não tinham pescado nada, né? Trabalharam a noite toda e não tinham pescado. Jesus então, ao se manifestar a eles ali naquele lugar, diz para eles, né, lançar a rede para águas mais profundas, e o Evangelho vai dizer que eles pescaram tantos peixes, né, que mal conseguiam trazer para a barca. Foi ali, né, esse primeiro momento em que Pedro tem a oportunidade de se encontrar com Jesus, né, esse que agora está diante dele, mas ressuscitado, né? Jesus já tinha passado pela sua paixão, já tinha sido condenado e crucificado, tinha morrido, e agora Jesus se manifesta a ele de uma maneira nova, né? Ali ressuscitado. Então nós vemos ali Pedro tendo esse primeiro encontro com Jesus, né? Jesus, no momento mais à frente, quando ele começa já ali ter os seus escolhidos, né? Os seus discípulos mais próximos, é para Pedro que Jesus vai dizer: olha, Pedro, a partir de hoje será a pedra, né? Tu és Pedro, e sob esta pedra eu edificarei a minha igreja. Talvez Pedro não tivesse compreensão, né, ideia do que Jesus estava dizendo para ele naquele momento, né? Inclusive, no momento ali de Pentecostes, né, que nós vamos celebrar agora, né, no próximo domingo, é Pedro, como quem chefe, vamos dizer assim, né, da igreja, quem se levanta para proclamar, né, para anunciar a boa nova do reino de Deus, né? É interessante a gente perceber esse sentido até de comunhão que os outros apóstolos, ainda que indiretamente, reconhecem, né, este pastoreio que Jesus já de antemão tinha confiado a Pedro. E nós vamos perceber, queridos irmãos e queridas irmãs, que Pedro, durante esses quase 3 anos e meio que Jesus esteve ali no seu ministério público, ensinando e formando os apóstolos, vemos que algumas vezes
Pedro se manifesta, né, decidido a seguir o Senhor. Né? Aliás, é Pedro quem vai dizer para Jesus, né, no momento em que se aproxima da paixão do Senhor, ele vai dizer numa das passagens do Evangelho: Senhor, eu estou disposto a ir contigo aonde quer que o Senhor fores. Né? Nós lembramos dessa passagem na Quaresma, né? Ao meditar a Quaresma, Semana Santa. Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, eu te digo que nesta noite, né, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me trair, você vai me negar. Você diz que está disposto, né, a me seguir e a ir aonde quer que eu for. E veja que é esse o contexto, né, aqui do início do capítulo 21 de São João. O Evangelho começa aqui dizendo que Pedro volta para trás. Pedro ele vai dizer para alguns ali discípulos, né, eu vou pescar, né, fazendo até como que uma analogia daquele primeiro encontro de Pedro. É ali que Jesus se revela a ele mais uma vez, se apresenta a ele. Então Pedro, quando volta para trás, eles vão ter esse outro sinal, podemos dizer assim, né? E é interessante a gente perceber isso na vida de Pedro, como que lembrando a Pedro exatamente aquilo que ele tinha experimentado já no início, né, do seu encontro com Jesus Cristo. Então nós vemos aqui, queridos irmãos e queridas irmãs, Jesus perguntando, né, para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro é sincero com o Senhor. Né? Pedro ele vai dizer na terceira vez que Jesus pergunta para ele, embora ele fica triste, porque, num certo sentido, né, talvez até mesmo que confrontando, né, as vezes que Pedro ali negou a ele, por isso é que Jesus pergunta a ele, Pedro rasga o seu coração e diz para ele: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que apesar das minhas misérias, das minhas fraquezas e do meu, vamos dizer assim, da minha traição, né, de ter te negado, ainda assim, no meu coração eu te reconheço, né? Talvez ali naquele momento da morte, meu coração se entristeceu, teve medo e por isso, né, quis fugir, como ele agora ali volta para trás e volta a pescar. Mas Pedro diz para Jesus: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E veja, querido irmão, querida irmã, é isso que eu quero compartilhar com você aqui hoje, nesse minuto de bênção. É apenas isso que importa para Jesus, quando Jesus escolhe alguém para segui-lo e para servi-lo. Deus precisa apenas de um coração que ame, né? Que ame a Ele em primeiro lugar, porque é através desse amor que Ele vai conseguir manifestar esse amor para o qual Ele foi chamado. Né? Podemos pensar assim, né? Jesus, um pouco antes, ele vai falar assim, né? Que lá no próprio Evangelho de São João, né? No capítulo 15, né? Quando ele dá um mandamento, né, de amar uns aos outros como ele amou. Veja, esse é a identidade, esse é o serviço, essa é a missão dos servos do Senhor, da igreja em particular. Né? Por isso é que Jesus pergunta para Pedro se Pedro o amava. É como se Jesus ali, ao confirmar para Pedro, né? Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. É como se Jesus, de fato, mais uma vez, estivesse dando a ele esta nova autoridade, confirmando a ele esta unção, vamos dizer assim, para aquilo que Jesus já tinha dado para ele, né? Ao ter escolhido ele como pedra, como chefe da igreja. Ou seja, querido irmão, querida irmã, é exatamente esta graça que o Espírito Santo faz na igreja e que hoje precisa fazer em nossos corações, em nossas vidas. Se um dia também nós fomos escolhidos pelo Senhor, né, apesar de nossas mazelas e nossas fraquezas, né, reconhecer dentro de nós, do nosso coração, quando existe amor, ali existe a convicção do chamado do Senhor. É como se Jesus dissesse então para Pedro: Pedro, então você está de fato preparado para ser o pastor da igreja. Da mesma forma, vai dizer o Evangelho de São João, como Jesus amou os seus, Jesus também enxergou isso ali no sim de Pedro, no coração e na alma de Pedro. Pedro também, pela graça do Espírito Santo,
conseguiria amar, né, a igreja, amar aqueles que o Senhor enviaria, ou seja, as ovelhas que o Senhor enviaria para a sua igreja. Que hoje, querido irmão, querida irmã, nós possamos, como Pedro, dizer também para Jesus: não importa quantas vezes talvez a gente tenha caído, né? Não importa quantas vezes a gente tenha negado ou traído o Senhor, né? Com sinceridade de coração dizer para Jesus: Jesus, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família.